Olá pessoal, como estamos? Como estão cada um aí? Hoje é dia 3 de agosto, hoje eu saio do IFAM. Eu entrei no IFAM no dezembro de 2020, passei 21, né, e 22 agora, metade de 22 de agosto. Foi uma experiência muito boa, passei um tempo no Departamento de Patrimônio Imaterial, na direção, depois passei um tempo nos dois departamentos, na direção de dois departamentos, que me consta é algo até então inédito, e depois fui para o Departamento de Cooperação e Fomento, de onde eu fui diretor até hoje. Saí agora para me dedicar a uns projetos interessantes e mais intelectuais, assim, que os projetos que eu estou com vontade de desenvolver, estou com muita vontade de desenvolver. Aprendi muito, né? Eu quero aqui, o objeto dessa live aqui é para falar como a imprensa se comporta, como ela repercutiu essa exoneração hoje, que a publicação se deu no comecinho da manhã, mas quero assim, só registrar aqui, durante o tempo que eu passei lá, a convivência foram com pessoas extremamente honestas, que assim, não vi nenhuma tentativa de fazer nada ilegal. Então foi assim, muito interessante. A presidente Larissa é uma pessoa séria, uma pessoa que quer as coisas feitas de maneira correta, enfim. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, ó, que preste bem atenção, porque intelectualmente falando, a maneira como a imprensa se comporta é um objeto de estudo intelectual muito relevante. A imprensa, eu vou já compartilhar aqui algumas, como alguns órgãos de imprensa, né, repercutiram a minha exoneração hoje. Mas, assim, é interessante que eles não têm apego assim, à verdade. Eles não têm apego à verdade. Eles distorcem a informação para que pareça algo gravoso, quando na realidade aquilo não tem peso nenhum. Isso acontece muitas vezes. E eu vou aqui falar sobre essa questão intelectual, né? A Folha, o UOL, enfim, tem vários aqui que eu separei, que eu vou mostrar para vocês, repercutiram essa minha saída do IFAM e fizeram assim. Eu vou mostrar depois, mas vou colocar aqui. Eles fizeram assim, ó. Pastor Tassos Licurgo, vírgula, que fez live de igreja em gabinete do IFAM, vírgula, é exonerado. Esse é o título da mensagem, né? Eu admiro, eu aprendi a admirar assim o inimigo, né? Quando as pessoas querem me atacar, às vezes o conteúdo é falso. Eu não faria da mesma forma, mas existe uma genialidade nesses casos aí, que é uma genialidade, é claro, a serviço do mal. Mas é uma genialidade que eles têm de distorcer as coisas com as meias verdades. Com as meias verdades. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só para que vocês vejam como é interessante, intelectualmente falando, né? Deixa eu pegar o primeiro aqui, a primeira passagem aqui da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo publicou, foi hoje, né? Claro, deixa eu ver, tá aqui a data, ó, 3 de agosto, às 9h53. Assim, ó, pastor Tassos Licurgo, que fez live de igreja em gabinete do IFAM, é exonerado. Próximo da presidente do IFAM, professor do FRN, chegou a ocupar 2 cargos na instituição. Pastor Tassos Licurgo foi exonerado de seu cargo no Instituto do IFAM, né, como diretor do DECOF. Aí coloca aqui uma foto, uma imagem, tem nada a ver com a minha atividade no IFAM. Assim, eu fico até honrado, né, que não há situação mais nobre do que em que estamos em momento de oração. Mas, assim, a escolha da foto também é relevante. Eles colocam aqui para passar informação, né? É o ataque ao cristianismo, bota pastor lá em cima e bota aqui uma imagem de oração, na defesa da fé aqui, ó, na parede, que é o ministério ao qual eu sirvo. Aí diz assim, ó, Licurgo, que já foi próximo da presidente do IFAM, Larissa, né, chegou a ocupar 2 cargos na instituição, à frente também da direção do Departamento de Patrimônio Imaterial. É verdade, né? Inclusive lá, quando não está na direção do DPI, nós tivemos a oportunidade de revalidar vários bens, né? Dos 10 bens que a história do IFAM revalidou, 9 foram feitos nesse período lá, que eu estava lá, graças à competência da equipe. A equipe do DPI é extremamente competente, são pessoas dedicadas, inteligentes, competentes. Quando eu fui para o departamento também, conseguimos várias coisas, a publicação dos editais do mestrado, que o mestrado estava parado há algum tempo, os 3 editais já foram publicados, enfim, mas não é isso que eu quero falar.
O que eu quero dizer que vem aqui depois, ó. Olha o que diz aqui, ó. Ele protagonizou alguns escândalos em sua passagem pelo governo. Então, veja bem, isso é algo muito sério. Está dizendo que eu fui protagonista de escândalos da minha passagem pelo governo. Aí vamos ver o que foi que eles encontraram como os escândalos. Olhe como a imprensa atua, como é interessante. Diz aqui, ó. Enquanto comandava o Departamento do Patrimônio Material do IPHAN, Pastor gravou uma live do Ministério da Defesa da Fé, igreja da qual é pastor, de seu gabinete, na então sede do Instituto em Brasília. Ora, isso foi, olha só, o escândalo que eu protagonizei, que faz parte do título da manchete aqui, como é que chama isso? Do título dessa publicação aqui, da Folha, é Pastor Tasso, que fez live igreja em gabinete no IPHAN. Aqui embaixo diz, né? Cadê? Diz aqui, ó. Que protagonizou alguns escândalos em sua passagem pelo governo, enquanto comandava, o pastor gravou uma live. Olha, isso daí foi no dia 21 de janeiro de 2021. 2021. Faz, portanto, 1 ano e meio. E não foi absolutamente nem de perto irregular. Não teve nada de irregularidade. Estava no gabinete, trabalhando até às 21 horas. Fazia pouco tempo que eu tinha entrado, fazia menos de um mês, assim, no começo do ano lá. Eu tinha que colocar as coisas em ordem. Então, estava no gabinete trabalhando até às 21 horas. Quando chegou às 21 horas, eu utilizei o birô do gabinete, sim. Utilizei o meu equipamento, e fiz a live lá. Por quê? Porque a live não dá para você gravar de outro lugar. Se você está trabalhando até as 21 horas, você tem que fazer de lá, fora do horário do expediente. O expediente termina às 18. Então, fiz a live lá. Uma live, inclusive, que continua no YouTube, no canal Tasso Licurgo. Foi uma live sobre um tema científico. Eu vou até depois procurar o link da live e colocar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Um tema científico. Não há nem de perto nenhum procedimento vigente, nenhum processo, nada sobre isso, porque é um absurdo. Seria um verdadeiro absurdo. O que as pessoas querem alegar? Qual é o problema da pessoa fazer se é uma live, se você não pode gravar antes nem depois, você está fora do momento do expediente, iam cobrar o quê? O aluguel do uso do birô sobre o qual eu coloquei o meu computador? Então você veja como a imprensa é. A pessoa que lê aqui, o título, o cabeçalho aqui, e tem uma coisa interessante também para vocês saberem. A porcentagem de pessoas que quando leem o jornal ou a internet só leem a manchete, o título, é altíssima. Então a estratégia de parte da imprensa é exatamente passar a meia-verdade no título, né, para que as pessoas fiquem com aquela impressão. Então, o grande escândalo que ele achou aqui, que a Folha de São Paulo achou, foi essa, ó, que eu gravei uma live do Ministério da Defesa da Fé, igreja da qual é pastor do seu gabinete. Ora, qual o problema? Você utilizou o birô, quer que eu pague aluguel, aluguel de 50 minutos pelo uso do computador sobre o birô, isso é fora da razoabilidade, isso é fora do bom senso. Não é? Tanto que não prosperou nenhum tipo de ação contra isso. É claro, é óbvio. Aí eles também acham aqui outro problema seríssimo, outro escândalo, chama escândalo, é muito grave isso, né? Eu poderia até ajuizar, né, ação contra esse pessoal, mas, sei lá, às vezes eu fico achando que a gente perde tempo, né, e energia com essas coisas, mas assim, intelectualmente é muito interessante, assim, é um mundo para você aprender, né? Porque diz aqui, ó, ele também chegou a utilizar o telefone do gabinete em seu site pessoal. Eu tenho um site chamado tassos.com.br, que é um site profissional, site acadêmico, e lá tinha as minhas duas funções principais, né? Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e até então diretor eu não me lembro se na época eu ainda era do DPI, diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Embaixo lá do Rio Grande do Norte, da UFRN, tinha o telefone do gabinete do IPHAN nesse site. Se alguém quisesse tratar comigo de assuntos referentes ao departamento do qual eu era diretor no IPHAN,
deveria ter acesso àquele telefone público, que é o telefone do gabinete. Qual é? Olhe o escândalo que eles dizem que eu fiz aqui. É muito interessante como a imprensa usa, né? Aí coloca aqui a fotografia de Larissa, né? Larissa, aí diz assim, ó, o pastor chegou e foi em dezembro de 2020, a convite da presidência, que reforçou um discurso de que ele seria uma figura intelectualizada dentro da instituição. Aí depois diz, né? Ele fez carreira como professor, faz parte da equipe pós-graduação em design da UFRN, o currículo informa que tem graduação em Direito, Filosofia, tal, mestrado em Filosofia em Sussex e doutorado na UFRN. Aí diz que fiz 2 pós-doutorados. Mas isso tudo não é relevante. O fato de eu ter mestrado em Artes e Filosofia pela Sussex University na Inglaterra, doutorado, 2 pós-doutorados, isso não é relevante da perspectiva da Folha para constar aqui no título. O que consta no título é Pastor Tassos Licurgo, que fez live da Igreja de Gabinete, é exonerado. Pessoal, é muito interessante isso. E repercute, deixa eu passar aqui para outra aqui, que essa aqui é o Yahoo. O Yahoo, ó. O Yahoo diz aqui, ó. Pastor Tassos Licurgo, que fez live Igreja de Gabinete do IFAM, é exonerado. Aqui tem a foto da presidente Larissa e continua. O pastor, papapá, eu acho que repete, né? Repete, diz aqui, ó, ele protagonizou alguns escândalos em sua passagem pelo governo, enquanto comandava o departamento do DPI. O pastor gravou uma live do Ministério da Defesa da Fé, quando? 21 de janeiro de 2021, sem nenhum problema, estava trabalhando até as 21 horas, conforme eu expliquei, fiz uma live com o meu equipamento. Foi 21 horas? Foi. Como é que sabe? Foi uma live. Foi a live. E diz, ó, ele também chegou a usar o telefone do gabinete em seu site pessoal. Não é site pessoal, né? Site acadêmico, a informação, enfim, e repercute. Isso aqui é a mesma reportagem, né? Mesmo texto que um copiou do outro lá. Aí o UOL, aí vem esse aqui que é Política Livre, bota foto e vai repetindo, né? Vai repetindo. Pastor é exonerado, esse mix. Eu peguei alguns aqui. Esse aqui, ó, esse tal de Farol, Fafá, eu não sei nem que, deve ser algum site esquerdista, assim, comunista. Governo demite pastor extremista do patrimônio histórico. Bom, aí são coisas, né? Assim, demitir, né? Funcionalismo público é um ato de punição, não houve nada disso. Pastor extremista. O que é ser extremista? Extremista é revalidar 900% a mais em um ano do que o IFAM fez toda a sua história, dos títulos de patrimônio imaterial, registrar 4 títulos, como nós registramos, em um ano, muito acima da média do IFAM. É isso ser extremista? Aí aqui um texto dele diz assim, ó, pastor exonerou hoje, pastor e advogado Tassos Licurgo, do cargo tal, tal, tal. Aí diz coisas aqui, esse texto aqui dessa revista é coisa mais pesada, viu? Que vai dizer, ó, dizer que quando o Licurgo foi nomeado em 2020, o primeiro impacto se deu na mais tradicional publicação do IFAM, Revista Patrimônio, publicada desde 1937. De fato, né, essa revista desde 1937, quando eu fui nomeado, eles não publicaram, mas o valor disso aí nós utilizamos para publicar documentos dos pareceres de registro, alguns dos quais, inclusive, de autoria dessa professora Márcia aqui, ao qual o texto se refere, que é uma pessoa que, salvo engano, já exerceu também essa função de diretor do DPI, uma pessoa que faz parte do Conselho Consultivo. Eu trabalhei muito bem com o Conselho Consultivo também, não tive nem com as câmaras setoriais, nós tivemos atividade recorde, pessoas extremamente gentis no trato, e que algumas das quais tinham, sim, posições ideológicas diferentes, mas faz parte da democracia, né? Então, aqui, vai falando, né? Tem muita coisa aqui. Tem uma coisa aqui que era... Tá aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Em novembro do ano passado, o governo promoveu Licurgo a diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do IFAM.
No cargo, ele tinha prerrogativa de coordenar as ações do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural do país, sendo responsável por coordenar ações do setor que tratam da cooperação nacional e internacional, promoção e difusão, formação e pesquisa aplicada e a gestão documental e do conhecimento. Como o seu grupo é alérgico às manifestações da matriz afro, olha, isso aqui é uma acusação, né? É uma acusação muito séria. E diz que a minha primeira ação de bastidores foi mandar engavetar no Museu da República, no Rio, o processo de catalogação do acervo Nosso Sagrado, né? Eu pensei até que era outro nome, mudaram o nome aqui. As matérias antes publicavam com outro nome. Isso aqui, um lote de 519 peças históricas, anéis de metal que pertencem a líderes religiosos afro, 22 cachimbos, 60 esculturas, 13 tambores. Isso aqui é uma loucura. Eu jamais mandei engavetar absolutamente nada desse negócio aqui. É uma mentira, entendeu? Olha, é incrível, meus queridos, é incrível. Então, assim, eu acho que esse vídeo aqui ele tem essa importância para que nós saibamos como a imprensa age. Como a imprensa age, né? É claro que não é toda a imprensa, né? Mas ela sai repetindo. Uma coisa, a pessoa, elas publicam uma coisa, assim, pegam uma meia verdade, colocam no título, aí publica como se verdade fosse, e a partir daí aquilo está se repercutindo, né? Se replicando, se repetindo, sem que nem alguém tenha o trabalho, muitas vezes, de ler, nem ler a reportagem toda, e muito menos investigar. Então, você vê aí, é mais um caso aí, um absurdo que fazem, mas, assim, é uma perseguição. Outra coisa interessante, que é uma perseguição clara ao cristianismo. Eu ainda vou fazer um levantamento de todas as publicações da imprensa, da Folha de São Paulo, de todos esses jornais, né, que estão, muitos deles, grande parte deles, né, a serviço da militância ideológica, então, com preconceito de ordem religiosa contra um pastor, um cristão, exercer uma função, né? Então, assim, é isso aí, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo porque eu acho, assim, é um momento intelectual relevante, nós temos que registrar para que vocês fiquem sabendo aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, vou ver se eu publico aqui no YouTube e também no Instagram. Fique na paz do Senhor, forte abraço.